Internet. Vamos chegando todo mundo. Estamos entrando em mais uma live. Sequência de 20 lives da Nova Educação. Vamos lá, quarta-feira. Estamos indo para nossa 8ª live. Beleza? Vamos lá, vamos esperar a galera entrar para a gente começar oficialmente o nosso assunto de hoje. E lembrando, né, que a gente tá, né, a cada semana, né, então assim, o que acontece? São 20 lives, acontece de segunda a sexta, né, começou na semana passada e às 5 da tarde, né, e cada semana eu tô procurando, né, fazer uma temática diferente, né, então no primeiro dia eu usei a temática, né, do EAD e tudo mais, falando mais sobre as dores e os desafios. Na verdade, eu gostei muito de trazer a questão dos desafios e as oportunidades, né, no ensino à distância. E nessa semana eu estou focando mais na questão da robótica, né? Então eu chamei essa semana de a rota da programação e da robótica. Então o que você pode fazer, né, do nível mais simples até o nível mais complexo na jornada da robótica e da programação, né? Então, muita gente me pergunta, Luan, por onde eu começo? Quais ferramentas existem? Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? E é exatamente sobre isso, né, que eu quero dar o máximo de informações possíveis para vocês, beleza? Então, nessa semana a gente falou no primeiro dia sobre o Coach.org, né, que é uma iniciativa que já tem alguns anos aí, que procura, né, tem a missão de disseminar a ciência da computação e tem uma plataforma extremamente lúdica, já usando linguagem de blocos. Ontem falamos sobre o Scratch também, né, uma linguagem de programação em blocos criadas no MIT. A gente falou como você pode dar os primeiros passos, pode usar os tutoriais, pode usar os Scratch Cards, pode entrar nos programas. E a gente falou muito sobre os pisos baixos, né, os tetos altos, ou seja, como você consegue trazer ali para uma mesma dinâmica trabalhos mais simples e trabalhos mais desafiadores, né? Então o Scratch, ele mesmo sendo uma linguagem de blocos, a gente pode acabar se enganando achando que ele é uma linguagem muito simples de fazer só programas simples. Não, você consegue fazer programas bem mais complexos, beleza? E hoje eu vou falar sobre programação sem usar computador, né? E eu acho que para alguns pode ter até achado, vamos dizer assim, intrigante, né, essa temática. Eu não sei se para você isso parece algo impossível ou se você já viu alguma coisa relacionada a esse assunto. E assim, querendo ou não, eu não super planejo, né, os temas, né, da semana. Eu vou vendo algumas coisas que direcionam melhor. E eu acho que se eu fosse refazer esse conteúdo da semana, eu deixaria isso no primeiro dia. Eu acho que é interessante a gente trabalhar com essa questão da, vamos dizer assim, programação analógica, né? Então, a ideia é fazer isso, a gente começar até mesmo antes do conceito do computador, né? De, eu quero trabalhar com programação e na verdade, um dos grandes... quando a gente fala muito de programação e robótica, o primeiro... vamos dizer assim, a primeira objeção, talvez, que venha para muitos professores é a questão de tecnologia. Você, poxa, não tem infraestrutura, principalmente pessoal de escola pública, né? E totalmente justificável isso. Poxa, não tenho infraestrutura, como é que eu vou fazer para ensinar programação para esses meninos, né? E por quê? Porque a gente, né, tá bem habituado, né, estruturado a imaginar a programação diretamente ligada ao computador. E aí é importante, né, a gente voltar para a base, voltar para os conceitos e entender, né, o que de fato significa programação, né? A gente escuta muito essa palavra programar, programação. E o que é essa tal dessa programação, né? Então, quando eu estava na faculdade de engenharia, era muito engraçado, a gente tinha uma matéria, né, que era computação básica, e a gente começava a aprender programação e tudo mais, e era muito engraçado. Quando a gente entrava na universidade, aí os veteranos, né, porque era o mesmo professor, sei lá, tinha uns 3, 4 anos que era o mesmo professor que dava computação básica para engenharia mecatrônica. E aí chegavam os nossos veteranos e tudo mais, falavam assim, vai ter a prova do professor Cartacho, né, que é o nosso professor. Ele fala, vai cair uma questão e essa questão é batata. E se você não colocar exatamente essa resposta nessa questão,
você vai receber errado. Então não tenta inventar, coloque exatamente isso que é o que está na apostila dele. Que era exatamente o que era programação. Eu não lembro se era o que é programação ou o que é algoritmo. Mas a gente ficava decorando isso aí, né? Ficava um tempão. Não, a gente tem que saber de tintim por tintim para não errar na prova. E se eu não me engano, né? Se eu ainda lembro, era uma sequência de comandos precisos e ordenados cuja execução traz um resultado observável. Então, programação é uma sequência de comandos precisos e ordenados cuja execução traz um resultado observável. Assim, não está errado o conceito, não sei até se alguns de vocês ficaram confusos com o que significa isso, mas se a gente pudesse trazer de uma forma mais simples, né? A programação, basicamente, né, quando a gente fala de programação de computadores, é a linguagem, né, a forma como a gente vai se comunicar com os computadores e com a tecnologia como um todo, né? E são a sequência de comandos, né? Os comandos precisos e ordenados. Por que comandos precisos e ordenados? Porque a máquina, ela não é subjetiva, né? Ela não fica analisando, né, minúcias e tudo mais. Ela realmente é bem objetiva e bem direta. E eu acho que esse é um dos pontos mais relevantes, né, da gente trazer para os nossos meninos, né? Então, não é diferente de uma discussão filosófica, entendeu? Então a gente tem que trabalhar com essa questão mais precisa e mais ordenada. Então, com isso, a gente consegue dizer, né, a partir desses comandos precisos, a partir desses comandos ordenados, ela vai dizer ela vai fazer o que você quer, né? Então, assim, você vai conseguir, né, programar, dizer aquilo que você quer que o programa faça para você, seja um software, né? Ou seja, ou só o programa de computador, um aplicativo, alguma coisa assim, ou um hardware, né? Uma coisa física. Então, aí a gente vai estar entrando no âmbito da robótica e tudo mais. Mas a programação é isso. E quando a gente pega, né, nessa essência do que é programação, né, de, poxa, se eu quero trabalhar essa questão, essa forma como os meus alunos vão se comunicar com a máquina, como que eles vão dar ordens, né, e essas ordens não podem ser ordens aleatórias, ordens jogadas, elas têm que ser muito bem estruturadas. Como é que a gente pode trabalhar isso? E quando a gente pensa nesse conceito, né, nesse pilar, a gente percebe que é possível sim trabalhar esse computador. Lógico, né, que para você trabalhar não só no curto prazo, mas no médio e longo prazo você precisa de um computador, você vai ter resultados completamente diferentes, mas você já consegue trazer nuances desse raciocínio lógico, dessa estrutura da programação. Então é mais ou menos isso que eu vou trazer para cá. E aí é o tal da programação desplugada, né? Então alguém até jogou aí no começo, na programação desplugada quer dizer que a gente não vai estar usando nenhum recurso eletrônico para fazer essa atividade, beleza? E aí tem algumas atividades interessantes, algumas eu já apliquei, outras eu nunca apliquei, mas a primeira vez que eu tive contato com esse conceito de programação desplugada era uma dinâmica, e aí eu peço que vocês prestem bastante atenção, que ela é muito legal de você fazer em sala de aula. Já fiz algumas vezes, já fiz algumas variações, depois eu vou explicar quais são as variações que eu fiz dessa atividade. E geralmente é uma boa primeira aula, né? Então, para você introduzir de uma forma lúdica, né? Que também é algo mais que as pessoas acham que é mais difícil, né? Poxa, como é que eu faço uma aula lúdica de programação? Então, essa atividade ela é muito bacana para fazer isso. E como é que é essa primeira atividade? É assim, você pode escolher até 3 alunos, né? Separa a sala em vários grupos de 3 alunos. E cada um desses membros, né, dos 3 alunos, vai representar ali uma parte da jornada de programar, né? Então, uma pessoa vai ser o programador, vai ser quem vai escrever as ordens, né? O outro vai ser o leitor, ele vai ser a parte da tradução, né, que vai trazer o que o programador disse para quem vai fazer aquele comando, né? E o terceiro vai ser o robô, né? Vai ser uma pessoa e ela vai ser o robô e ela vai executar aquilo que a gente deseja. Então, assim, e como é que é a atividade em si? Você vai deixar numa sala separada, de preferência, se for possível, né? Vai deixar os leitores e os robôs, né, numa sala isolada. E você vai dizer para todos os programadores ali qual vai ser a atividade. Então, atividades super simples. Você tem aqui um objetozinho e ele vai começar num ponto determinado na sala e ele tem que pegar esse objeto do outro lado da sala. Então, é importante eles estarem isolados para eles não saberem o que eles precisam fazer. Então, só o programador sabe. E ele vai ter o quê? Caneta e papel. Só isso, caneta e papel para dizer as ordens. Para dizer, tá, como é que eu vou fazer ele chegar
até chegar nesse objeto e o mais importante, né, pegar esse objeto. E se você quiser até deixar um pouco mais desafiador, você fala assim, vai pegar esse objeto e levar de volta para o ponto inicial. Enfim, aí você pode ver algumas variações. E aí você deixa um tempo, aí você, sei lá, 5 minutos, 10 minutos para o pessoal fazer lá a tal da programação, a sequência de ordens. E quando volta para a sala, de preferência uma dupla de cada vez, para não ter um viés, né? O que vai acontecer? O programador vai entregar a folha para o leitor, né? Para o cara que vai ler, então ele nem sabe o que vai acontecer, ele simplesmente vai ler o que está ali. E a pessoa que for robô, de preferência, que ela esteja com os olhos vendados. Então, de novo, né, para não ter nenhum viés, para ela não tentar ficar vendo o sinalzinho de algum colega nem nada, ela vai ficar vendada. E a partir disso, a pessoa começa a dar, aí o leitor dá as ordens. E é muito engraçado, porque quando começa a acontecer isso, né, mesmo sendo uma atividade às vezes simples, você coloca isso aqui para, sei lá, você pegar isso aqui no outro lado da sala, por exemplo, a primeira coisa que, vamos supor, se esse aluno tem até problema de caligrafia, e aí ele não vai poder mais conversar com o leitor, ele não vai poder chegar para o leitor e falar assim, aqui eu quis dizer isso aqui, não. E por isso a importância de você ser extremamente objetivo. E aí, beleza, esse leitor vai dar o comando diretamente lá para o robô e ele vai seguir da forma como ele entende, né? E geralmente um erro... primeira coisa, né? Mesmo quando, a não ser que a atividade seja muito óbvia, mas na maioria das vezes que eu executo essa atividade com as crianças, a taxa de acerto é mínima. É mínima. Na primeira oportunidade, é mínima. A chance deles acertarem é muito baixa. Já fiz isso, inclusive, com professores adultos e também eles erravam tudo, assim. E aí é engraçado isso. É só importante você ficar atento ali com o aluno que está vendado, você, tipo assim, dar uma segurança para ele, de que não vai bater em nenhuma quina, não vai bater na parede, esse tipo de coisa. Mas o resto você pode deixar solto. E geralmente o primeiro erro que acontece ali, eles nem param para pensar nisso, é falar assim, dê 5 passos para frente, por exemplo. E aí quando a pessoa dá 5 passos para frente, você vê a frustração do programador. Por quê? Porque ele não sabe o que é 5 passos para frente. Você achava que passo para frente era uma perninha na frente da outra, sei lá, você achou que era isso. E ele achava que era um passo mais longo. Então olha só, né, nesse primeiro ponto, você já consegue, né, fazer uma análise da importância de entender os parâmetros que você está utilizando. Então, como essa questão do passo já dá errada, né, costuma dar errado, todo o programa dá errado, né, porque a pessoa fez o cálculo todo certinho e tudo mais, só que na hora mesmo da prática, né, a coisa não aconteceu. Então você deixa isso rolar para uma rodada e tudo mais, e aí você analisa com os alunos, né? Então é importante quando tem atividade, é divertido, é engraçado e tal, mas você vai batendo aquele papo com eles. Poxa, o que aconteceu aqui? Por que o seu programa deu errado? E aí você vai analisando, né? Eles vão se alinhando, vão entendendo, olha só, um passo tem que ser assim, o vire tem que ser de tal jeito, eu não entendi que vire para a direita, virar quanto para a direita? É virar pouco, virar muito? O que é virar pouco? Olha só esses conceitos. Vire um pouco para a direita. Para a gente, às vezes, é intuitivo, mas se você deixa isso para um computador, o que é pouco? Isso aqui é pouco? Isso aqui é pouco? Isso aqui é pouco? Isso aqui é muito? Isso aqui é muito? O que é muito? Então você tem que ser muito claro e muito objetivo nos seus comandos. E com isso você já consegue trazer as lições quando eles começarem a trabalhar a programação de verdade, com todas as ferramentas que a gente falou aqui, ou até mesmo com as ferramentas mais complexas, né, de linguagem de programação, Python, C, Java, enfim, todas essas linguagens que os programadores usam para desenvolver programas mais complexos. A essência é a mesma. A essência é a mesma. Então, assim, geralmente é muito comum você encontrar algumas crianças, na verdade qualquer pessoa, né, tá fazendo o programa ali e aí o programa dá errado. Aí ela fala assim, não é possível, esse programa deve estar com algum problema, esse Scratch está mal configurado, esse Arduino tá com algum problema. E geralmente 95% das vezes o problema não é o software, o problema não é... O problema é o que a gente diz que está entre o computador e a cadeira, né? Que no caso é a gente mesmo. Então, assim, é quando a pessoa ela não olhou detalhe por detalhe, né? O da programação, dos comandos, das ordens. E aquilo que ela achou que estava claro, na verdade não estava nem um pouco claro.
E é muito interessante essa questão. Eu lembro que eu tive a oportunidade de dar um workshop para uma vez lá em Goiânia, no UFG, e uma das pessoas que participou era o Clécio, que era um professor de português, né? Já fiz umas 2 lives com ele aqui, é um professor fantástico. E assim, ele começou a fazer um trabalho de robótica associado à língua portuguesa, né? Então ele começou a usar a linguagem de programação para ensinar português. E até para mim mesmo, para mim mesmo foi estranho, porque poxa, tá bom que você pode trabalhar, mas eu não consegui entender como se conectava isso de uma forma mais clara, né? E ele falou assim, depois que eu comecei a trabalhar programação com os meus alunos, eles conseguiram se desenvolver, inclusive no seu concatenar de ideias, no seu escrever, na sua oralidade, inclusive, na sua oralidade, ou seja, na sua capacidade de falar e de expressar as ideias. Então ele diz que a programação ajudou nesse ponto. E várias vezes, né, quando eu pergunto para ele, mas me explica melhor, né, como é que isso aconteceu? E é interessante porque ele uma vez fez uma comparação para mim que é o seguinte, você, sei lá, pede para o aluno escrever um texto sobre qualquer coisa. E aí você lê o texto, né, você que é professor, e percebe que aquele texto está totalmente incoerente, que aquele texto não está bem construído. E aí você fala para o menino, né, esse texto aqui não está bem construído, as ideias não estão claras. E aí o menino vai falar, tá sim. E aí você fica nesse embate, né? Porque fica parecendo que é uma coisa mais relacionada a uma opinião do que realmente uma questão técnica. E aí ele fez a comparação com a programação. Ele falou assim, se o menino não estruturar bem o raciocínio, né? Se ele não estruturar bem as linhas de código, o LED não acende, né? O gatinho não anda, ele não faz aquilo que você esperava fazer. Então não tem uma discussão, não é uma opinião. Você tem algo que é executado e é que a coisa acontece. Então, assim, ele foi mostrando, né, que quando você trabalha essas linhas de código, você consegue trabalhar a questão do português, mas não só por isso, né? Porque ele também, e aí eu digo que você pode extrapolar isso para outras áreas, né? Eu acho que é interessante, é uma das partes mais interessantes de trabalhar programação, robótica, ensino mão na massa em geral, de não focar apenas no fazer em si. Né? Vou fazer o programa de eletrônica, vou fazer o programa no computador e tudo mais. Mas você também trazer a oportunidade do aluno explicar o que ele fez e como foi a linha de raciocínio dele. Então isso é enriquecedor. E é por isso que, por exemplo, o Clécio dizia que os alunos eles potencializavam a sua capacidade de oralidade. Eles conseguiam se expressar melhor porque trabalharam programação e robótica. Então, assim, é muito interessante a gente ver esses processos, porque muita gente me pergunta, Luan, eu sou professor de história, eu sou professor de geografia, eu sou professor de outra coisa, como é que eu aplico a robótica, né, nisso? E cada vez mais a gente vê, né, nuances, né? Não é só a aplicação da robótica em si, né, mas como você traz esse contexto, tá? Então, e né, numa atividade como essa que eu estava falando, de programação desplugada, né, em que cada um tem que escrever o programa e o aluno é o robô e tudo mais, é uma excelente oportunidade de fazer isso. E assim, uma coisa que até você traz um conceito, né? Eu lembro uma vez que teve um colega, o Marco, ele falou assim, ele perguntou para as crianças, o computador é burro ou o computador é inteligente? Aí você pensa, o computador é inteligente, olha só tantas coisas maravilhosas que a gente tem com o computador. E na verdade, ele até disse, né, que o computador era burro, mas refletindo mais, eu digo que o computador não é nada, ele não é nem burro e nem inteligente. Ele é aquilo que você pede para ele fazer. Então, se você tem um programa mal estruturado, o computador vai ser, entre aspas, burro. Ele não vai fazer o que você fez, o que você queria que ele fizesse. E ele vai ser inteligente se você, né, conseguir programar e estruturar bem. Na verdade, ele é extremamente obediente, né? Ele vai fazer exatamente aquilo que você manda. Então, ele é um reflexo muito grande daquilo que a gente está executando. Então, por isso, é uma ferramenta tão interessante. E uma forma alternativa, né, da gente realizar essa atividade, tem uma vez que eu estava numa sala com 20 alunos, né, quando eu estava na escola rural, e eu pensando assim, poxa, não tem como eu fazer vários grupos de 3 alunos, aí metade da turma tem que ficar do lado de fora. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas essa atividade é muito legal, como é que eu vou fazer essa atividade com esses alunos? E aí eu fiz uma adaptação dessa atividade.
Nesse caso, dessa atividade, mudou um pouco, né, a dinâmica e aí passou a ser assim, o professor, né, ou quem estivesse ali, passava a ser o robô, né, e todo mundo sabia o que era para fazer, é para pegar o negocinho do outro lado da sala, beleza. E aí cada aluno ia dar uma ordem para esse robô fazer alguma coisa, né? Então, assim, e também é muito legal, muito interessante, vai depender muito da sua condução. Primeira coisa que geralmente acontece, principalmente com as crianças mais novas, eles pegaram 8, 9 anos. Quando você vai dar a sugestão delas darem as ordens, aí começa aquele alvoroço em sala de aula. Anda pra frente, anda pra trás, faz não sei o quê. E aí a primeira coisa que você tem que, né, deixar como robô, falar assim, é mostrar que você só vai obedecer quando só tiver uma ordem de uma pessoa, né? Uma pessoa muito clara e essa pessoa vai dar essa ordem. Então, aí com isso você já tenta acalmar os ânimos da sala de aula, né? Então essa é uma ideia. E aí o que é interessante também é você ser um tanto esdrúxulo, né? Ser um tanto exagerado nas coisas. Então, por exemplo, quando o menino fala dê um passo pra frente, ou você dá um passo super grande, né? Tipo assim, bem grande pra ele, caramba, eu não esperava que esse passo seria tão grande. Ou um passo bem pequenininho, né? Um passo bem pequenininho pra ele, tipo assim, perceber que, de novo, né? Aquela coisa do alinhamento de parâmetros, tá? Então, essa é uma coisa que você também vai exercitando com ele as ordens serem claras. Ou então coisas como, por exemplo, vire para a direita. E quando eu falo, por exemplo, como eu gosto de fazer, né? Vire para a direita, eu fico girando eternamente. Por quê? Vire para a direita. Eu vou virar enquanto alguém não parar de falar que não é mais para eu virar, eu vou ficar virando. Então, assim, eles têm que perceber que o computador ele é extremamente literal. E com isso eles vão dando comandos mais precisos. Vire 90 graus. 90 graus não tem como você virar mais ou menos 90 graus. Você consegue entender bem essa estrutura. Ou então quando a pessoa fala assim, pegue o objeto. Eu não sei o que é objeto. Eu não sei o que é pegar. Então você dividir nessa coisa que aparentemente é muito simples, que é o pegue o objeto, levante a mão na altura do seu ombro. Feche a mão. Abaixe, ou então abaixar, não, dobre os joelhos até sentir o chão. Então são essas coisinhas, né, que fica aí nesse aspecto de brincadeira e que eles gostam muito, né, que você pode fazer com eles e tudo mais. E aí essa é a vantagem desse tipo de atividade, é que você consegue fazer para uma turma inteira, né, de 10, 20, 30 alunos, né, e não tem toda a questão logística como eu apresentei lá no começo, né, da outra atividade, onde cada um é vamos dizer assim, uma persona da área de programação, né. Então essa também é uma alternativa. Eu lembro que na última vez que eu realizei essa atividade, que foi numa instituição não governamental, foi a primeira aula de robótica também que eu estava tendo com eles. E assim, eles empolgaram tanto que aí eles pediram, eu quero ser o robô agora. Aí eles ficavam lá, fechavam o olho, aí eu mudava lá a posição do objeto. E a gente podia ter ficado o dia inteiro só nessa atividade, né? Então, uma atividade super lúdica, super bacana, e que eles vão entendendo mais a reflexão, a importância de você ser super claro. E aí, assim, essas são atividades, vamos dizer assim, que são mais, não é barulhentas, né? Mas são mais dinâmicas mesmo. Mas você pode fazer atividades mais simples. Tem um cara, se vocês podem procurar, é um site de um cara chamado Christian Brackman. É um cara do Rio Grande do Sul, um professor, né? Professor doutor Christian Brackman. De uma página chamada computacional.com.br. O que ele faz? Ele criou uma estrutura muito interessante, que você tem várias atividades, vários cardzinhos. Então, por exemplo, ele pega personagens como da Turma da Mônica e ele coloca num grande quadro bem quadriculado, onde tem cada lado é uma posição. E aí ele tem, por exemplo, na pontinha dali, o Cebolinha e na ponta de cá a Mônica. E aí ele vai dar a missão, fala assim, faça o Cebolinha chegar até a Mônica. E ele tem que ficar andando nos quadradinhos. Então as crianças têm que ir colocando, né? Qual o comandozinho? Você tem um comando de várias setas. Ande 3 passos para a direita. E aí ele vai andar 3 passos para a direita. Ande 4 quadradinhos para cima. Ele vai andar 4 quadradinhos para cima. Então essa atividade também, que é super simples, que você só usa papel e acho que, enfim, uma infraestrutura bem pequena, você também já consegue trabalhar essa questão de programação desplugada. Então lá na página dele você encontra
diversas dessas propostas, né, de posição e tudo mais, que você pode usar com seus alunos. E aí você pode dar, sei lá, uma folhinha para cada um, e cada um resolvendo, e ele tem vários níveis, várias estruturas e tudo mais. Então, então essa também é uma forma, né, de você simplesmente colocar estruturas para uma coisa sair de um ponto e sair para o outro. Né? Na verdade, isso é bem o que acontece lá no coach.org, que a gente colocou segunda-feira. Então você tem uma atividade lá do Angry Birds para chegar lá no porquinho. O que ele faz é igual, só que ele faz no papel. Mas é a mesma coisa. E aí você consegue trabalhar alguns raciocínios interessantes. A página é computacional.com.br. Vou até digitar aqui. E aí a única coisa que ele pede, ele fornece muito conteúdo gratuito, só que ele reforça muito a questão dos direitos autorais, né? Então, assim, você está usando, tudo bem, pode usar, não tem nenhum problema usar, mas só reforçar de quem é aquele trabalho, onde a pessoa pode encontrar o trabalho e tudo mais. Então, são atividades muito interessantes que você pode fazer. E assim, você pode até mesmo criar, né, esse tipo de estrutura, seja... o que eu queria falar com relação a isso, antes de eu entrar nesse ponto, é o seguinte, por exemplo, você pode falar assim, você pode colocar 4 setinhas, ande para a direita, setinha, 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 setinha. Você também pode mostrar para o aluno que ele pode fazer assim, faça 4 vezes o setinha para a direita. Então você economizou. Como é que eu faço a mesma estrutura usando menos setinhas, né? Vamos supor que eu tivesse que economizar setinhas. Então, faça 4 vezes andar para a direita, faça 2 vezes andar para cima. O que você está ensinando para esse aluno? Conceitos de loop, né? Conceitos de repetição. Então, já são estruturas que você já vai usar na programação tradicional. Uma outra forma também que mistura, né, esse tipo de atividade, como eu falei, do professor Brackman e do que a gente estava fazendo antes, é você também imprimir, né? Eu já vi isso algumas vezes, né? Que as pessoas elas imprimem bloquinhos do Scratch, por exemplo. Não precisa ser o bloquinho do Scratch, mas você pode imprimir vários bloquinhos. E ao invés das crianças escreverem de uma forma mais, né, cursiva, né, as ordens, elas vão encaixando os blocos. Né? E aí você pode também fazer uma estrutura de, tipo assim, ela anda também, faz um monte de quadrados. Você pode colocar várias fitas Durex, alguma coisa assim na sala para saber o quanto é andar um passo para frente, um passo para o lado, se você quer uma atividade um pouco mais fechada. Então, essa ideia dela já encaixar os blocos, né, de uma forma física, então ela vai lá, pega os blocos. Você não tem tanta asa para a pessoa colocar uma ordem muito aleatória, né? Você consegue fechar mais. E também você traz esse aspecto, vamos dizer assim, mais lúdico, né? Dela já conhecer melhor a estrutura de blocos. Então ela já vai entendendo o que encaixar, já vai entendendo o que é o resultado no mundo físico. E aí depois ela, quando entrar para um Scratch da vida, por exemplo, ela vai estar um pouco mais ambientada. Porque o que acontece geralmente quando uma pessoa começa lá trabalhando com Scratch? Ela sai arrastando os blocos aleatoriamente, assim. E aí do nada o programa dela tá uma bagunça e tudo mais. E ela não sabe, por que o programa não tá fazendo o que eu quero e tal. E assim, principalmente isso acontece com as crianças menores, né? Elas ficam meio afoitas para fazer as coisas acontecerem. E isso pode demorar um pouco para ela entender o que está acontecendo ali. Então, essa é uma dica de atividade. Então, esse tipo de coisa vale tanto para você começar a trabalhar programação se você não tem recurso nenhum. Então, vocês perceberam que aqui a gente não falou nem de pilha, né? Não tinha nada disso, né? É simplesmente uma sequência de ordens, né? De atividades em que você, no máximo, usa caneta e papel. Então, usar caneta e papel já é o suficiente para você ensinar programação para as crianças, né? E logicamente acaba trabalhando com robótica também, né? Porque a robótica, a parte da robótica é exatamente a programação, né? E geralmente uma das partes mais desafiadoras da robótica é a questão de programar, de trazer essa questão das ordens e tudo mais. Então,
Você não precisa de muito recurso para começar, então é bom em uma questão, é interessante para introduzir e é interessante também para quem não tem infraestrutura, mas percebe o quanto é importante e o quanto é interessante usar esse tipo de ferramenta. Beleza? Então é mais ou menos esse recado que eu queria deixar para vocês. Se vocês tiverem perguntas, vai mandando aí, né? Antes da gente encerrar oficialmente, né, a nossa live de hoje. Mas a reflexão é essa, né? É a gente fazer essa jornada da programação desplugada, entender essa essência, entender essa questão da sequência de passos, a sequência da objetividade, né? De você ser muito, entender passo a passo e o quanto isso ajuda no nosso dia a dia, né? O quanto isso ajuda a gente estruturar o nosso raciocínio para fazer várias outras coisas. Então, eu gosto muito de dizer e de mostrar que a programação ela é legal para incentivar as crianças a mexer com tecnologia e tudo mais, mas isso é importante para a nossa vida, né? Ela é importante para a gente... Imagina, por exemplo, uma pessoa do direito, né? Ela vai... nunca mais vai mexer com programação, não vai acontecer mais nada disso, mas ela precisa escrever lá o argumento dela para entrar no juízo. Eu não sei nada de direito, por isso que eu tô gaguejando aqui. Ela precisa ter uma situação de início, meio e fim. Ela precisa ter uma noção de causa e efeito. Então, toda essa estrutura, ela consegue, por exemplo, criar lá o seu argumento para mandar lá para o juiz. Né? Um psicólogo, quando vai entender como funciona a mente humana, a gente pode estruturar várias coisas por meio de algoritmos, né? Por meio de programação. E esse é o grande objetivo. Então, mesmo que aquela criança nunca vá trabalhar com isso, ainda assim, ela leva algo para a vida dela, porque o raciocínio lógico está mais estruturado. E aí eu também extrapolo para uma questão de que, como as coisas estão mudando muito, você vai ter um âmbito em que as pessoas não vão estar fechadas em apenas uma carreira, né? Então, também dando esse exemplo de advogado, uma vez eu estava vendo, não sei, algum vídeo no YouTube de alguém que estava na reunião em Davos do Fórum Econômico Mundial, acho que era a Natália Arcuri, que fala sobre finanças e tudo mais. E aí lá em Davos eles falando, né, sobre o quanto a forma como as profissões vão mudar, né? Então, pra gente hoje é muito comum a pessoa falar, eu sou professor. Eu sou professor de matemática. Eu não faço nada além de dar aula de matemática. Eu sou advogado. Eu não faço nada que não seja do direito. Mas cada vez mais as áreas vão se entrelaçar. Então, lá no fórum eles estavam falando muito assim, de que, por exemplo, um advogado pode sim precisar fazer um aplicativo. Lógico que ele não vai fazer o Facebook, o Instagram, não vai fazer um aplicativo complexo. Mas quando ele tem essa mínima noção de como você faz um aplicativo, uma noção de programação, ele já pode resolver um problema interno do seu escritório. Então isso já está nas nossas mãos, né? Cada vez mais está acessível. Então essa dentre várias outras, né, que a gente vai falar ao longo dessas lives, é a importância de você aprender programação, de você entender como funciona a estruturação lógica, beleza? Gente, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. A gente volta amanhã pontualmente às 5 da tarde. Eu já devo sair daqui e fazer o resuminho lá no Telegram. Então, se você não está no Telegram, entra lá que eu estou distribuindo algumas informações lá. Eu geralmente faço os resumos das lives lá. E também vou colocar a fotinha aqui embaixo. E eu queria que vocês dissessem, né, qual foi a sua maior lição hoje e tudo mais. Então comenta lá. Isso ajuda muito para mim entender o que tá agregando aqui de informação e tudo mais. Beleza, gente? Então, forte abraço. Muito obrigado por ter ficado até aqui. E eu aguardo vocês quinta-feira, pontualmente, às 5 da tarde. Beleza? Valeu, grande abraço para todo mundo. Rapidinho, Jefferson perguntou se eu tenho mais algum site de atividades plugada. Jefferson, você vai achar muita coisa nisso aí. Tem o Programa E. O Programa E entra no site do Programa E que tem muita coisa lá também de atividades e games que você pode montar até na parte desplugada, beleza? Pessoal que perguntou do Telegram, link tá na minha bio, então entra lá no meu perfil e entra na minha bio que tem lá o meu perfil do Telegram, beleza? Agora sim, oficialmente. Valeu, gente. Até amanhã, 5 da tarde.